Liberalismo teológico. Esse treco é perigoso mesmo? E se é, por que que é? E o que você pode fazer sobre isso? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, o seu comentário. Quando você faz essas coisas, você ajuda a produzir conteúdo. Quando você faz isso, esse espaço na internet se torna um pouco seu também. E o YouTube identifica que você gosta de conteúdo teológico, estudos bíblicos, e te avisa de novos vídeos do meu canal e de outros canais que produzem esse tipo de conteúdo. Todo mundo ganha. Você e toda a atmosfera cristã e de produção teológica aqui da internet. Então deixar o seu like é a melhor maneira de me ajudar. Combinado? Muito bem. Vamos falar de liberalismo teológico porque isso deu treta na internet esses dias. Treta pesada, treta em certos aspectos triste até. E tem muita gente falando bobagem sobre esse assunto, então esclarecê-lo é sempre bom. Para isso, é bom a gente saber o que é liberalismo teológico. Eu vou falar sobre os riscos dele. Mas se você quer um bom resumo sobre o que é liberalismo teológico, que vai fazer com que você não fale as bobagens que falam a respeito dele na internet, você pode ir no canal do meu amigo Alex Stahlhofer. Eu vou linkar o vídeo dele sobre o que é liberalismo aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, porque ele explica isso muito melhor do que eu seria capaz, até mesmo na pronúncia do alemão dele, que é muito mais elegante do que a minha. Se eu já não falo o alemão muito bem, não pronuncio bem o alemão, Alex, pelo menos eu posso te homenagear vestindo a Alemanha, né? Já que o liberalismo teológico também é tão alemão na sua essência, né? Então tá aqui a minha homenagem para você, tá bom, Alex? Mas vamos falar dos riscos do liberalismo teológico. Tem mesmo? E como que ele acontece? Olha, tem. Tem sim. Talvez ele seja menor do que algumas pessoas acreditam, alguém pode argumentar nesse sentido, mas dizer que ele não existe seria um equívoco. E o meu alerta é que você seja capaz de traçar isso. E assim, na sua prática eclesiástica e de igreja, você fala assim, já sei o que está acontecendo aqui. Liberalismo? Sinto o seu cheiro. O que acontece? O liberalismo teológico, como movimento intelectual, ele faleceu. O que não significa que ele não tenha herdeiros. E o que não significa que ele não tenha herdeiros na igreja. Então, de maneira muito simplificada aqui, e que você vai conferir melhor no vídeo do Alex, você vai perceber que o liberalismo teológico ele tem um compromisso muito grande, que é construir uma religião ausente de dogmas, mas com a presença de Jesus no seu meio. Ainda que alguém que proponha ausência de dogmas hoje na igreja, tem gente que propõe isso, não possa ser qualificado tecnicamente como um teólogo liberal, essa pessoa ela tem algum tipo de influência que vem ali do liberalismo, muito provavelmente. Pode ter vindo de outro lugar, mas possivelmente veio do liberalismo. Então se o cara tem essa proposta, isso aparece na igreja. Quando isso aparece na igreja, talvez você nunca tenha visto algo parecido, talvez já, a igreja começa a ficar esquisita. O exemplo mais próximo que eu tenho de convívio com isso, ele vem do meu convívio com outro integrante da equipe Bibotalk. O Alex é um amigo meu ali do Bibotalk. Aí tem outro integrante da equipe Bibotalk, que é o Alexandre Melhoranza, pastor no sul da França. Se você tiver oportunidade, pega o seu telefone, faça um DDI, ligue para a França e pergunte assim, Xandão! Ninguém chama ele de Xandão, eu acho. Mas a partir de hoje pode chamar o Melhoranza de Xandão. Olha só que legal. Você fala assim, Xandão, explica para mim como é que é a Église Réformée, a igreja reformada aí no sul da França. Você vai perceber que a igreja reformada, embora ela não possa ser chamada de uma igreja liberal, no senso mais estrito da palavra, você percebe que a prática ministerial da igreja ela é uma prática que carrega consigo a herança liberal, a ausência do dogma e da confessionalidade, transformando esse jeito de ser da igreja em algo que, por exemplo, não se prega o evangelho como nós conhecemos.
No domingo, fala-se sobre ética e moralidade cívica, mas não propriamente sobre o evangelho, como uma espécie de herança, sim, dos movimentos liberais que acontecem de cima para baixo. Isso não é uma coisa que vem do banco da igreja, mas isso vem das lideranças que são educadas dessa maneira, que foram educadas dessa maneira lá na década de 30, na década de 40. Isso persistiu ainda na educação teológica, faz a cabeça do pastor e do teólogo que conduz o seu ministério dessa maneira. É assim que o liberalismo teológico se apresenta em alguns ministérios, que eu admito que no caso brasileiro pode ter sido mais comum no passado, hoje eu vejo com mais raridade. Outro elemento do liberalismo teológico bastante presente no nosso jeito de pensar teologia e tal, é o individualismo excessivo. Gente que interpreta as escrituras e que desenvolve um tipo de religião à parte da comunidade, independente da comunidade. Esse tipo de pensamento teve um terreno bem fértil, encontrou um terreno bem fértil no liberalismo, mas não só no liberalismo. Esse tipo de individualismo que o liberalismo exaltou e levou às últimas consequências, esse tipo de individualismo é, por vezes, mais frequentemente do que eu gostaria, adotado e promovido e encampado em rincões do conservadorismo, até mesmo dentro do fundamentalismo, que tem alicerces muitas vezes parecidos com alicerces do liberalismo. São ambos projetos da modernidade de raiz iluminista, bastante individualista. Esse jeito de pensar de que se pode viver religião à parte da comunidade pode, nem sempre é, mas pode ter origens em liberalismo teológico. Mas pode também ter origens em outros lugares, como algumas vertentes do próprio fundamentalismo. Então, essa é outra maneira que o liberalismo é perigoso. O liberalismo é perigoso porque ele é um projeto intelectual falho também. E ele se torna pernicioso por causa dessas apostas falhas de projeto intelectual. O Alex, no vídeo dele, pincela isso quando ele mostra a morte do liberalismo e do seu projeto antropológico extremamente otimista, como isso morre com a Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente a Segunda Guerra Mundial mostra que o ser humano, por si só, ele, nos seus projetos de progresso, ele dá com a cara na parede. E o projeto liberal, ele tinha uma visão do ser humano muito elevada, de pensar que o ser humano não é mal por natureza, na verdade o ser humano é bom, e que, portanto, o progresso do ser humano como bem último de todas as coisas, por meio da cristianização do mundo, seria capaz de levar o mundo a uma fase final de extrema positividade, etc. O liberalismo acaba que dá com burros na água nesse sentido. Agora, esse projeto intelectual, que ele é derrotado em grande medida pela Segunda Guerra Mundial, mas também pelos movimentos intelectuais subsequentes à Segunda Guerra, ele tem outras características perigosas e perniciosas que o Alex não menciona no vídeo dele. Eu acho bom complementar o vídeo dele com isso. Por exemplo, diferentemente do que muita gente afirma, o liberalismo ele é muito mais influenciado por Hegel, ou Hegel, se você quiser, do que por Schleiermacher, que é quem muita gente chama de pai do liberalismo. Ele é muito mais como um precursor do que como um integrante do movimento. Nisso, o Alex toca. O que acontece com o jeito de enxergar o mundo de Hegel, o jeito hegeliano de enxergar um mundo que é problemático e influencia a teologia, se dá na figura do Ferdinand Christian Baur, o F.C. Baur, que é diretamente influenciado por Hegel, e mais tarde isso é lapidado por um outro camarada chamado Ferdinand Weber. Eu explico isso com maiores detalhes no Bibotalk, no BTcast,
que é o podcast do Bibotalk, sobre nova perspectiva sobre Paulo. Qual que era a ideia ali? A ideia ali é que o cristianismo poderia ser explicado por meio de tese, antítese e síntese. O jeito de enxergar a história de Hegel. Em que Paulo seria a tese, os da parte de Tiago promoveriam uma espécie de antítese e a síntese seria o cristianismo joanino que surgiria depois. E isso seria uma espécie de cristianismo perfeito que suplanta as bases judaizantes do cristianismo. Esse pensamento é um pensamento alemão. Esse suplantar das bases judaicas do cristianismo acontece na Alemanha. Não precisa fazer muita conta para você chegar no ponto de entender quais foram as bases teológicas para o antissemitismo alemão, que depois confluiu com o que veio a ser o nazismo. Você tem Ferdinand Christian Bauer, você tem Ferdinand Weber. Depois disso, você tem um cara importante para o pessoal dos estudos bíblicos, que é o Gerhard Kittel. E o Kittel, como muitos chamam no Brasil, se torna o ideólogo teológico de Adolf Hitler e de Goebbels. A base do nazismo. Então, o liberalismo teológico ele é perigoso até mesmo para produzir esse tipo de sistema político, no qual existe uma supremacia branca, antissemitista, ou antissemítica, se você quiser, e, enfim, as bases do nazismo surgem aí, pelo menos no seu aspecto mais teológico. Isso só vai ser derrubado de fato, esse aspecto do liberalismo teológico, de enxergar esse viés hegeliano para a teologia paulina, isso só vai ser derrubado de fato com o Ed Parrish Sanders, com quem eu tenho grande discordância, né? Com quem eu tenho os meus próprios embates intelectuais, mas o mérito é dele de derrubar esse sistema quando ele propõe o nomismo pactual. Isso também explico melhor no nosso BTcast sobre nova perspectiva sobre Paulo. De qualquer forma, esse é mais um elemento do liberalismo que acaba sendo derrubado na academia e que é um elemento perigoso de liberalismo e que nós devemos à nova perspectiva que isso tenha caído. Depois a nova perspectiva vai carecer das suas próprias correções. Mas não veio do nosso âmbito conservador a derrubada desse aspecto do liberalismo. Outros aspectos do liberalismo teológico, como o seu viés antropológico muito positivo, e mesmo a sua visão crítica excessiva a respeito da Bíblia, também não foi o conservadorismo que derrubou, mas foram pessoas como Karl Barth, como Emil Brunner, que acabaram derrubando esses aspectos do próprio liberalismo, que hoje é como movimento intelectual sepultado, mas ainda tem herdeiros. Esses herdeiros geralmente ocupam as cadeiras mais altas da elite do pensamento teológico, justamente porque para compreender essas coisas é necessário ter uma compreensão do desenvolvimento do cristianismo ao longo dos 2, 3 últimos séculos, sem sombra de dúvida, mas que vão acabar encontrando algum tipo de influência na igreja quando esses líderes lideram, né? Esses próprios líderes vão liderar os seus próprios ministérios. Então é assim que a coisa acaba acontecendo, muito embora não atinja o banco da igreja, justamente por causa desse aspecto muito elitista que simplesmente para entrar nas discussões do que é o liberalismo se faz necessário um arcabouço filosófico que boa parte das pessoas no banco da igreja não se interessam. Então ele apresenta sim alguns riscos para hoje. Acho que os principais esses que eu mencionei. Então essa tentativa de se desvincular da confessionalidade
um problema. A interpretação bíblica excessivamente individualista, não apenas a interpretação bíblica, mas a prática religiosa que descarta a comunidade e que é excessivamente individualista. E um jeito de pensar que entende a religião como uma história que se desenvolve e evolui e que tem o seu ápice num jeito de pensar o cristianismo que é antissemita, etnocida e, em última análise, podendo até mesmo abastecer um sistema ideológico genocida, tá certo? Acho que eu toquei aí nos principais problemas do liberalismo, agora você sabe quais são os principais riscos dele. Se eu esqueci de alguma coisa, você pode deixar aqui também nos comentários, mas eu sugiro que você, antes de fazer isso, assista o vídeo do Alex, porque talvez aquilo que você atribui de problemático ao liberalismo seja de fato problemático, mas tenha suas origens em outro lugar que não o liberalismo teológico, tá certo? Muito bem, vídeo complicado hoje, hein? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.